Aulas Podcast, uma realização da Escola com Rádio. Gente, então vamos lá. A comissão do são toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto. Multinacionais da zona. Então, nessa conversa de hoje, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma avaliação de alguns conteúdos dos trabalhos anteriores que o pessoal postou, tá? Vamos rodar ali algumas coisas, vi coisas muito legais, tá bom? E outras coisas que a gente pode melhorar. Depois, eu vou falar um pouquinho ali do contexto do jornalismo, dos conceitos, do conceito de jornalismo e de notícia. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante para que a gente trabalhe essa mentoria de hoje, né, que começa hoje, na verdade, que é a reportagem para o rádio. E, logo em seguida, eu vou fazer algumas comparações entre o rádio, que eu acho que isso é muito importante para vocês entenderem o que é o rádio, a partir dos outros veículos de comunicação. Ou seja, eu vou fazer comparações, vou trazer aqui algumas ideias de cabeça para vocês, como é que o rádio é, e como é que os outros veículos de comunicação pensam também. E no final, que aí é o mais importante, eu vou detalhar, pedacinho por pedacinho, como é que a gente faz as reportagens para o rádio. Fechou? Tranquilo? Acho que o primeiro detalhe é que esse programa ele não pode ser ouvido pelos meus filhos. É para maiores de 18 anos. Tá certo. Tô falando em tom de brincadeira, mas tem algo que é muito importante, tá? Primeiro, rádio, a gente já comentou isso aqui, rádio é uma concessão pública, certo? E ela precisa, obrigatoriamente, por lei, ser também uma plataforma de educação, certo? Não estou aqui criticando as músicas, porque música cabe, estilo cabe em qualquer lugar, enfim. Agora, tem determinados momentos da grade de programação de uma rádio que a gente precisa ser mais seletivo com relação às músicas. Isso não é preconceito. Isso é um processo de filtragem educacional para as pessoas. Tá bom? Agora, assim, qual é o ponto positivo? Cara, tudo direitinho. Você falou tudo, falou coloquial, falou tudo que precisa falar numa abertura. Achei grande demais aquela primeira introdução com músicas ali. Talvez não precisava de tudo aquilo, mas fez muito sentido quando no decorrer do processo, porque você trouxe essa animação na sua fala também. Que às vezes o cara coloca uma introdução sonora muito grande, né, de 30, 40 segundos, e aí quando vai trazer a voz, a locução, ela vai para baixo, enfim, ou é médio, é alto e tal. Você fez os graves, foi em cima, foi embaixo, foi em cima, foi embaixo, foi em cima, foi embaixo. E eu acho que isso dá uma sensação legal daquilo que você quis passar pra gente. Deu vontade de dançar, não deu não, gente? Deu vontade de dançar. Agora, quando chegou a música do Safadão, eu tive até que interromper, porque aí é sacanagem, né? Aí aquela dança ali não é nesse horário, é outro horário, não é mais. Tá certo. Mas, Cássio, cara, muito bom, muito bom. Agora sim, acaba que é bom para mim aqui, vai ser desafiado em outras coisas, tá? Chamar a música é bom, chamar a música é fácil. Agora vamos ver como é que vai ser na reportagem, tá bom? Pronto. Fica ligado. Quando a gente faz rádio hoje, a gente não faz só rádio para nossa localidade. Percebe que o rádio, eu posso estar na internet, que esse conteúdo que o Cássio fez para o rádio, ele pode estar numa rede social para todo mundo ouvir e ver. Então, eu preciso me preocupar com o conteúdo que eu vou rodar, que essa é a minha responsabilidade, e isso precisa estar alinhado ao público que eu vou falar. E o rádio não é para ser agressivo. Você pode colocar uma música mais firme, mais forte, mas tem que ter a ver com o propósito do seu programa, entendeu? E deixando claro, inclusive. Deixando claro. Como é que a gente deixa claro isso no nosso programa?
na abertura, na vinheta do carimbo do meu programa, no nome do meu programa, na identidade do meu programa, identidade auditiva, entende? Então, eu deixo isso claro. Só, por exemplo, tem um que quem fazia era uma moça chamada Fernanda Lima, que é casada com com Hilbert, Rodrigo Hilbert, e era um programa que falava de beijo, falava de não sei o quê e tal, não lembro. Era um programa de TV. Esse programa, ele só roda mais tarde, entende? Existe na radiodifusão, regulado pelo Ministério da Comunicação, Anatel e outros órgãos, uma categorização de idades para rodar determinados programas. Então, assim, eu não posso rodar o que eu quiser no horário que eu quiser. Entende? Ok? Então, esse é o ponto. Depois, se vocês quiserem, posso até ver isso e passar em alguma coisa relacionada a isso, horário de manhã. Se vocês verem, tem lá em TV, por exemplo, programa indicado, né? 17 anos, 14 anos, 16 anos. Então, é essa parada, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? O que acontece na prática, Japa? É tudo liberado, meu amigo. É o funkzão aí toda hora. Mas eu não estou aqui ensinando menino, não. Nós não somos amadores. A gente tem que seguir determinadas regras para poder, inclusive, cumprir a lei. Porque caso o Ministério, a Anatel, qualquer outro veículo, chegue numa rádio, ela tem essa possibilidade de fechar a rádio porque você não está cumprindo determinadas regras, vamos dizer assim, de conteúdo. Tá bom? Lembra do exercício que eu passei, gente? O exercício que eu passei é tipo o seguinte, ó. Lembrem, tá? Você pega um livro, esse livro aqui é um livro de copy, sei lá, não sei o que é. Aí você, Jamilson, presta atenção nisso aqui. Você lê exageradamente o que está escrito. Escrita é um pensamento refinado. Como bem destaquei aqui na introdução, copywriter. Entende? Então, o grande exercício de oratória, acho que vocês vão ter alguma aula de oratória por aí pela frente, mas o grande exercício que a gente deve fazer enquanto oratória, né, para desenvolver a locução, claro que a locução tem mais do que oratória dentro, é você procurar textos difíceis e exagerar nessa locução, tá? E aí tem um outro benefício com relação a isso, Jamilson, que é a escrita, é o vocabulário mesmo. Por exemplo, no rádio, numa aula como essa, a gente se dá o luxo de falar coisas, ou coisa, tá? Ou tá, como eu falo aqui, ou né. Mas no rádio não é educativo. Não é educativo. Então, quanto menos a gente tirar as gírias, desde que essas gírias não sejam de propósito, não sejam intencionais, a gente deve evitar. Então, deixa eu só repetir, é importante que a gente adeque a linguagem da nossa emissora enquanto locução, enquanto programas, porque existe uma legislação, gente. Não é só porque é bonito, é porque existe também uma legislação e uma indicação, tá? No caso do Jamilson, não teve problema da linguagem, do conteúdo em si. O problema foi talvez mais uma cadência ali. Pro final, acho que até tu melhorou, Jamilson. Mas precisa se preocupar um pouco mais com essas intercalações e esses... É porque denuncia isso, sabe? Quando você fala coisa, é porque você está pensando no que vai falar. Quando eu falo coisa aqui para vocês, é porque eu não sei nem o que eu vou falar. Aí eu fico na coisa, aí me dá um tempo. Tá, então me dá um tempo. Entendeu? E no rádio não cabe isso. Jamilson, mas assim, entendi ali a sonoridade do que você queria dar, entendi o formato do programa. Você fez uma abertura de um programa mais cadenciado, religioso, reflexivo, nem religioso, mas reflexivo, mais intimista ali. E eu acho que você tem uma voz que se adequa para essa parada, mas precisa se preocupar com esses detalhes aí que a gente falou. Tá bom? Trabalhar mais, né? Isso. Tá bom? A Márcia faz uma saída muito legal. E eu acho que o Cássio também fez um pouco disso. Criar a expectativa na cabeça do ouvinte. Cara, a gente tem um único elemento no rádio, né? Hoje tem as câmeras e tal,
A gente não faz nem muito um gango no rádio, né? Assim, quando tem câmera ao vivo. A gente tá ali com o microfone posto e tal. Não faz muito um gango para chamar a atenção. Mas você tem o recurso da voz ali, essa capacidade vocal que a gente tem no rádio, você precisa usar muito bem. E a Márcia tentou prender, assim como o Cássio tentou prender a atenção do ouvinte até o final do programa, tá? E aí, Márcia, eu acho que o único conselho é essas coisas do blocado. Lá na frente, quando a gente estiver trabalhando TV, a gente vai ter uma aula muito bacana que é sobre narração. Como é que eu narro uma notícia na TV? E vai servir muito para vocês aqui também no rádio. Então eu falo, estilo de programa, narração é esse tipo. Estilo de programa tal, narração é esse tipo. Estilo de reportagem tal, narração é esse tipo, tá? E aí lá a gente se diverte muito mais, porque a gente tá aqui para se divertir, tá bom? João, firme, siga firme. Não é justo comentar se o cara não tá aqui, né? Não é justo. Mas assim, tem vários detalhes aí que eu acho que podem ser melhorados, né? Acho que a primeira coisa é não ler. É ler não lendo. Como é que a gente lê não lendo, Iraí? Interpretando as palavras. Se apaixone por cada palavra que tem no texto. Ler não lendo é se apaixonar pela palavra. É respirar cada palavra, se for o caso. Caso não possa, quer dizer, o contexto do texto, a narração que exija de você uma velocidade maior, você tem que prestar atenção em cada uma dessas palavras para falar de maneira mais firme, apaixonada, entregue a ela. A palavra é a coisa mais linda do mundo, entende? Então, acho que o que faltou aí foi interpretação. Interpretação. E interpretação de texto não é uma coisa que a gente ensina, assim, que eu diga para vocês e você aprenda. É prática. Não tem jeito. E a prática é de duas formas básicas. Uma, ler muito. Você tem que ler muito. E a segunda é praticar a locução em cima dos textos. Em cima dos textos difíceis. Acho que a Márcia tem uma facilidade muito grande do inglês, né? E isso é muito importante. Sim. Quem inclusive, tiver disponibilidade para melhorar o inglês, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque tem algumas agências grandes que exigem da gente, né? Agora mesmo a gente acompanhou uma campanha do governo do estado aqui do Piauí, que tem um casal de gringos, né? E esse casal de gringos, eles falam lá e tal. Mas poderia ser gringos, claro que eram gringos de verdade, mas poderia ser muito bem piauienses que falavam inglês, né? Para falar da nossa terra. E talvez interagir ali. Então a gente deu até essa sugestão lá para o pessoal do governo, mas não foi tocada não. Foi no estilo dele lá e tal. Mas enfim, o inglês também é importante, tá? Então, essa leitura, acho que faltou um pouco aqui no texto do meu amigo, no áudio do Mário aqui. Tá? Mário, tá tudo bem, Mário. Tem muita coisa pra gente fazer, Mário. É bom que tem trabalho, porque se vocês fizerem aí e não tiver trabalho para mim, eu tô demitido, gente. Aí eu preciso de trabalho. Pronto, então vamos lá. Acho importante isso. Gente, depende. Tudo depende. Lembra que eu falei para vocês na última aula que o programa do Milton Jung tem 13, acho que é 13, né? Se vocês lembram. 13 elementos. Que essa é a abertura do programa dele dura em torno de 10 minutos. Então, Zezinho, depende muito. Agora, falando do seu, para um programa de esporte, está redondaço. É um golaço ali. É um golaço. Principalmente, Zezinho, se, quando eu digo depende, se o teu horário nesse programa, nessa rádio, é curto. Vai que é 15 minutos do teu programa. Então, tu vai fazer uma introdução de 5 minutos? Tem lógica. Aí, o que você faz? Você, tendo essa referência de 15 minutos de programa, ou de meia hora de programa, você vai fazer uma abertura menor. Porque o que você quer? Você quer passar conteúdo para as pessoas. Então, o primeiro depende, Zezinho, depende do tempo do programa. A abertura do programa do Milton Jung, ela tem 10 minutos, porque o programa é 2h30, se eu não estou enganado. Me corrijam aí, gente. Entende? Então, acho que é o primeiro depende. Qual é o segundo depende? Depende do que você quer com o programa. Por exemplo, o Cássio trouxe uma abertura entre 2 minutos e meio para 3 minutos ali. Certo? Então, essa abertura depende do tempo, primeiro, mas também depende do ritmo que você quer dar.
Se é um programa de manhã, matinal, que você quer levantar a galera e tal, tudo mais, talvez esse tempo maior de abertura seja mais interessante, certo? Agora, se é um programa de notícia, de esporte, como foi o seu, dentro de um programa jornal, onde você vai fazer ali alguns comentários, ou trazer algumas informações, e geralmente é assim, a abertura foi perfeita. E eu achei que a sua abertura, ela se diferenciou de todas as outras. Porque todas as outras se preocuparam muito em falar, assim, sabe? Eu acho que você trouxe todas as informações das aberturas, eu já tinha escutado o seu material e trouxe todos os elementos e fez, sabe em quanto tempo, gente? 38 segundos. 38 segundos é muita coisa, é muito tempo no rádio. Quando você realmente está focado e precisa dizer as coisas que precisam ser ditas. Eu vou falar para vocês de algumas coisas que vocês já sabem do ponto de vista do conceito, mas é importante a gente lembrar, é importante a gente saber, é importante a gente entender. E quando a gente fala de reportagem, é um elemento. Reportagem é um elemento de um programa jornalístico, tá? De um programa de rádio que tenha, obviamente, o jornalismo como finalidade ali. Tem o jornalismo como finalidade. Então, reportagem é um elemento, tá? Então, só resgatando aqui a história direitinho, né? O que a gente estudou no primeiro momento? Qual foi a primeira aula de mentoria de rádio? Então, a gente estudou os elementos, a gente foi de segunda, quando a gente veio para o rádio, qual foi a primeira coisa que a gente trabalhou? Perceba, gente, presta atenção aqui na história. Então, a gente falou dos elementos. Segunda parte dessa mentoria, a gente falou de abertura de programa de rádio. Então, é um elementozinho, abertura de programa de rádio, tá? Fizemos esse elemento aqui e estamos finalizando hoje, espero. Só tem lá o Rafael, que depois a gente vai ouvir esse áudio dele, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar agora uma coisa que é a reportagem, né? No final do que eu vou falar aqui um pouquinho sobre rádio antes, sobre jornalismo, a gente vai trabalhar agora a reportagem, que é um elemento separado de tudo isso. Ele não está na abertura e nem está diretamente ligado aos elementos do rádio que a gente falou. Então, por isso que vocês precisam prestar muita atenção. Mas, para a gente fazer uma reportagem, a gente precisa saber minimamente o que é uma notícia e o que é jornalismo. E como é que o radiojornalismo lida com isso comparado aos outros veículos de comunicação. Tá bom? Esse é o contexto dessa nossa conversa sobre reportagem. Tá bom? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa, talvez para ajudar, e eu vou lembrando aqui de algumas coisas, né, e a gente vai interagindo, é fazer essas comparações entre rádio e TV, principalmente, tá? Então, por exemplo, a redundância, que é muito combatida no texto de TV, no texto de televisão, ou seja, aquela redundância que não é para existir em TV, e também no impresso, não é para existir redundância no impresso nem na TV, é uma necessidade no rádio. Então, repetir a hora é uma necessidade no rádio. É uma necessidade no rádio. Por que, Iraíli, que é essa necessidade? Porque, na verdade, o rádio ele é fugaz. Ele lida com o som. E o som, ele é um elemento de memorização. Então, é muito rápido, tá? É como a gente começou a aula de hoje. Vocês perceberam que quando o Messias entrou logo em seguida, depois que eu tinha falado uma informação, o Messias disse o seguinte: olha, eu não ouvi isso. É a mesma coisa no rádio. Por isso que o rádio, ele é repetição. Ele é redundante. Então, não há nenhum problema, desde que seja intencional e organizado, que você repita algumas informações no rádio, certo? Agora, não pode ser assim, para ganhar tempo. Uma hora certa, aí o cara faz uma pergunta para o entrevistado, aí uma outra hora certa. Não é para isso, não. Ele tem que ser organizado e intencional. Então, diferente da TV e do impresso,
que lá se combate essa redundância, essa repetição. No rádio, não. A gente tem que ser redundante. A gente tem que ser muito repetitivo. Por quê? Porque a gente está lidando com som. É fugaz, é fugaz. É conveniente que, inclusive, o locutor diga a mesma coisa ao equivalente pelo menos 2 ou 3 vezes. Então, é conveniente. Eu posso repetir. Então, não tenha medo de repetir, entendeu? Afinal de contas, o texto do rádio está baseado na memória, como eu falei, na memorização, como é, inclusive, a tradição dos povos indígenas, dos povos antigos. Os povos antigos e os indígenas, eles não têm muita coisa escrita. É a oral, é a forma oral, entende? Por isso que eu amo o rádio. Por que eu amo o rádio? Cara, imagina só, é muito difícil você dizer alguma coisa para uma pessoa a partir da oralidade e a pessoa memorizar, ou então a pessoa ficar com você até o final da conversa. Então, isso me empolga muito. E me empolga aqui como professor. Vocês estão aqui me ouvindo, não sei se está prestando, vocês estão me ouvindo. Então, isso não tem conexão, não tem valor maior pensando em todos os veículos de comunicação que existem na face da Terra. Porque isso é muito importante e muito potente. Se você faz de qualquer jeito a oralidade, né, sem entender inclusive a técnica, a pessoa vai embora. Agora, se você faz direito e mantém as pessoas aqui, cara, vou usar uma expressão feia, você é foda. Você consegue conquistar as pessoas. Você consegue conquistar a loura no meio da festa, logo no início, né? Porque às vezes elas ficam procurando, né? Outros tal. Mas logo no início, se você for lá, você consegue conquistar. Entendeu? Por isso, a mensagem publicitária, por exemplo, e o spot, assemelham-se àqueles relatos míticos que a gente tem na sociedade muito conhecidos, que fica marcado na nossa vida. Por exemplo, quando a gente escuta aquela frase tomou Doril, a dor sumiu, vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Tomou Doril, a dor sumiu? O que eu estou querendo fazer ali com esse texto e dizendo isso no rádio? Eu estou querendo buscar a memorização, a facilidade das pessoas pegarem aquilo que eu falei. Portanto, algumas palavras difíceis que algumas pessoas falaram nas aberturas, mas não cabem para o rádio. Não cabem para o rádio. Porque você perde. Você perde muita coisa. Entende, Japa? Você vai perder muita coisa, vai perder a potência que o rádio tem. Compreende? É fugaz, é rápido, é ligeiro, como diz no interior. O texto escrito exige muita atenção exclusiva do leitor. O que eu quero dizer com isso? Um texto do rádio, ele exige que a gente conecte o leitor com a gente. Ele vai exigir que eu conecte o que eu estou falando no meu texto, tá? Muito diretamente com aquele leitor, com aquele ouvinte que está lá. Por isso que eu tenho que me preocupar com essa... Por isso que eu tenho que entender quem é a minha persona. Acho que a Bruna trouxe um pouco disso numa aula dessas, tá? Então, isso é importante, tá? No caso do jornal impresso, o texto escrito, ele sim exige essa atenção do leitor, essa exclusividade do leitor. É o leitor e o texto. Mas ninguém, diferente do rádio, ninguém interrompe o que está fazendo para ouvir o rádio. No caso do texto impresso, é o leitor com o texto. No caso do rádio, ninguém interrompe o rádio. Peraí, rádio. Peraí, radialista. Para aí. Messias, que eu vou bem aqui no banheiro e volto já. Peraí. Não tem isso. O rádio, ele não espera. Adquire uma identidade. Ou seja, esse rádio que não espera a gente, o ouvinte, fazer alguma coisa, que ele é constante, né? Ele é por isso que o texto radiofônico precisa captar a atenção do ouvinte com frases mais concisas, de forma mais atraente, de forma mais clara, de forma mais persuasiva. O rádio, a gente tem que falar concreto. Palavras boas para se utilizar no texto radiofônico são palavras concretas. O que seria uma palavra concreta, Iraí? Seria rapadura, tijolo,
Sim, essas palavras, quando eu digo para você, automaticamente você associa o que é. Ou não? Rapadura tem por aí, Zezinho, no Maranhão? Tem. Tijolo tem por aí, Márcia Brito? Tem. Lá na igreja, inclusive, tem tijolo, que a igreja é feita de tijolo. Então, palavras concretas. Utilizar no rádio palavras concretas. O que é a palavra concreta? É aquilo que eu digo e automaticamente as pessoas associam, fazem uma imagem. Sem ter ambiguidade, né, professor? Isso mesmo. Então, o que acontece? Tem que ser com frases concisas, ou seja, o que é frase concisa? Frase curta. Não é uma frase longa demais assim, porque daqui a pouco um rádio, o cara entrou lá no meio da frase, aí depois, Messias, volta aí, Messias, eu não entendi. Não rola, não rola. Rádio não é para fazer dessa forma, tá bom? De forma atraente, por exemplo, que você fale de uma forma atraente, uma forma, né, gentil e tudo mais. E claro, tem que ser claro, tá? E, obviamente, ter persuasão, ser persuasivo, beleza? Então, são ensinamentos muito importantes para o que a gente vai fazer daqui para frente no rádio. É uma linguagem que eu digo que é resultante de combinação de pelo menos 2 elementos importantíssimos. O texto e o não verbal. O texto e o não verbal. Esses 2 elementos é que dão a estrutura para o rádio. E aí, galera, vou falar um negócio para vocês. Quem faz essas paradinhas rodarem e ficarem e utilizarem esses 2 elementos como realmente persuasão do rádio é o sonoplasta. Né? É o sonoplasta. Ele é que faz essa parada. Então, por exemplo, quando a gente pede para colocar um som na abertura, isso é um trabalho de um sonoplasta, tá? Falo já um pouquinho sobre essa relação, como é que é hoje na prática o sonoplasta. Então, o sonoplasta, ele é o cara que constrói os ambientes auditivos. Então, se a reportagem fala de queimada na Amazônia, seria interessante um som da Amazônia pegando fogo, de folhas pegando fogo, entendeu? O sonoplasta é responsável por esse ambiente auditivo, de carregar o ouvinte, levar, na verdade, o ouvinte para esse lugar onde eu quero contextualizar a minha história, tá? Toda essa sonoplastia deve ser voltada para a missão básica do rádio. A missão básica do rádio são 3 coisas: entreter, informar, tá? E, obviamente, persuadir as pessoas. A gente quer que o que a gente fale no rádio, as pessoas tomem uma ação. Por exemplo, se eu digo o seguinte, e compre não sei o que, o produto, não sei o que lá das contas. O que eu estou querendo? Eu não estou querendo que a pessoa compre. Não é isso que a gente quer? Usar aquele nervoso, né, professor? Isso, exatamente. Então, entreter, informar e persuadir. Essa é a base, tá bom? Isso é o básico do rádio. Claro que no campo do informar, a gente tem mais 2 coisinhas aí que eu coloco umas pimentinhas. Informar, formar, por isso que a gente tem que falar direito no rádio, e inconformar, quando a gente tiver determinadas reportagens que sirvam para isso, que necessitem essa inconformação. Não podemos esquecer o papel fundamental da voz no rádio. Cara, a voz no rádio é muito importante. E a voz no rádio não é a voz só bonitona, não é isso. Todo texto, ao ser vocalizado, adquire uma identidade diferente. Por isso que a gente falou um pouquinho da importância da voz, um pouco atrás aí da nossa conversa, tá? Essa voz vocalizada, quer dizer, esse texto vocalizado, adquire uma identidade. E é a partir dessa identidade vocal, quer dizer, dessa sonoridade que você passa, que as pessoas vão se acostumando com você. Por isso que eu disse, André, que a gente precisa se apaixonar pela nossa voz. A gente precisa gostar da nossa voz. Eu até gosto mais um pouquinho da minha. Antes eu não gostava tanto, não, mas como eu sei que ela vai me acompanhar mesmo, então fica aqui. Então deixa eu falar para vocês essa parada. Se apaixonem pela voz de vocês, amem a voz de vocês, tratem muito bem a voz de vocês, comam muita maçã que é estridente,
tá? Cuidem da voz de vocês, porque é uma das ferramentas mais importantes no rádio. Sem voz, a gente não tem rádio. Parou para pensar nisso? Não parou para pensar? Vamos para a rádio tal, lá para Mix Brasil, Mix FM. Aí não tem ninguém falando, é um silêncio. Não tem rádio, é a voz, é a voz. E criar esses bordões, né, para que você diferencie na sua voz, é o desafio. Então, eu tenho aqui a Márcia, o Cássio, o Francivaldo, Messias. Eu posso copiar algumas coisas das outras pessoas. Posso sim, repertório. Vem comigo aqui, gente. Ouvir aqui o correio, não sei quem mais. Mas, cara, eu preciso ter alguma coisa que seja só eu. Entende? É isso que eu tenho que buscar. E para aqueles que estão em um outro nível, né, deve buscar isso. Deve buscar isso. Copia, olha, aprende e traz para você essa identidade. Por que, Ira, que você está falando isso? Minha voz não é bonita. Cara, vocês têm vozes legais e tudo mais. Mas percebe que da forma que vocês estão falando, sem ter algo um pouquinho diferenciado, vocês vão ser mais um no meio da multidão. E ser mais um no meio da multidão não vai tornar vocês diferentes. Certo? Então, isso é importante. Cuidado com a voz. Outra característica do rádio que é muito importante é a improvisação. Improvisar é muito importante no rádio. A maioria dos textos, principalmente das FMs, por exemplo, não sei, mas me parece que a Márcia fez um texto de improviso. Ela narrou um texto de improviso. Me confirma, Márcia? Sim? Foi. Improviso. Então, improvisar é muito importante. Mas como diria nosso queridíssimo Heródoto Barbeiro, que é um cara que está na Record, um dos caras mais incríveis quando se fala de rádio, assim, ele dizia que até para improvisar a gente precisa treinar. Então, improvisar é treinar. E aí, acho que foi o João Paulo, né, que a gente conversou, que fez a história do vinil. João, treino, gente. É treino. Eu posso dizer aqui, passar um bocado de coisa dizendo hashtag, mas é treino. Você já sabe quais são os elementos que tem na abertura. O que o João Paulo vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã, João Paulo? Além de trabalhar em outra coisa ou curtir um vinil. O que você vai fazer amanhã? Eu disse, abertura tem que ter isso. Mas o que o João Paulo vai fazer amanhã? Se ele é um cara com radiano mesmo, quero ouvir ele. Treinar. Simples assim. Ensaiar. Simples assim. E improvisar em cima de tudo, né? Isso. Aí faz de um jeito, faz de outro. Manda um WhatsApp pro Alcimar. Alcimar, escutei meu WhatsApp aí. E aí, cara, não sei o que, começou aqui, não sei o que. Entende? Improvisar. É isso. Entende? As pessoas me perguntam assim, Iraildo, mas tá online, não tem mais... Como é que faz a prática de um curso de rádio? Meu Deus do céu. Tá claro? Como é que faz? Putz, você pode fazer milhões de prática. Eu só digo como é que você tem que fazer e você vai lá e faz, meu irmão. Cuida na vida. Certo? E aí, o que tem? A maioria, como eu disse, dos textos, principalmente das FMs, eles passam por um processo de... Eles não passam por esse processo escritural, tá? Fala-se de improviso. Estamos começando agora, igual o Kelsey, o programa que vai tocar o Safadão e aí fica comigo e tal. E com um detalhe muito importante. Tem que ser coloquialmente. Tem que ser da forma como você fala no dia a dia. Desde que não tenha os exageros. Porque quando tem os exageros, ou para cima, ou para mais, seja no tom de voz, ou seja na linguagem, ou seja nos puxadinhos que a gente faz quando termina uma frase, que aí você faz aquela locução blocada, você está perdendo o feeling ali da parada. Não é nem tanto e nem menos. Mas é ali um equilíbrio, lá em cima um pouquinho, lá em cima e tal. E isso é coloquial. É falar coloquial. Coloquial é como se fosse eu conversando com você. E no rádio a gente conversa com uma pessoa. Só uma pessoa. Conversa com uma pessoa. A não ser que, quando são textos lidos, né, tirados da mídia impressa, você vai para o inferno. Eu vou repetir isso. Iraildo, eu vou para o inferno, quer dizer que tu vem aqui para dar essa aula, para dizer que eu vou para o inferno? Vai. E eu vou dizer o motivo. Quando você pega
o texto do jornal impresso e leva para a tua rádio e lê esse texto do jeito que esse texto foi escrito para ser lido, quer dizer, para ser, enfim, lido, o texto do jornal impresso é um texto para ser lido, não para ser falado. E aí as pessoas que fazem isso vão para o inferno. Acho que tem uma rádio aqui, acho que é da Mix Brasil, não sei o quê, que diz que tem um monte de gente que faz essas paradas. Estão tudo no inferno, gente. Pecado, mental. Meu Deus, muda esse texto. E teve umas pessoazinhas aqui, né, hoje ainda, que pegou a musicazinha, os textinhos da música e disse, né? Ó, Raul Seixas, né, e tal, fez assim, aquele textinho de onde, hein? De onde será? Aquele textinho lá da top, não sei o que, do global da música, do Spotify. De onde será aquele textinho, hein? Segredo. Mas estão perdoados, porque aqui a gente está no limbo, né? Está no paraíso, então aqui não tem nenhum julgamento. Mas fique claro o seguinte, texto para ser lido é texto para ser lido, gente. Texto para ser falado é um texto para ser falado. Palavras concretas, concisão, coloquialidade, regionalidade. Não é proibido a gente falar regionalmente. Não, é a linguagem do meu público. Desde que a identidade do meu programa peça isso, exija isso, tenha isso. Tranquilo? Beleza? Então, assim, que outra coisa eu posso falar mais? Vamos lá, estamos falando de reportagem, deixa eu falar um pouquinho. Repórteres experientes, eles também levam em conta no rádio o potencial do comunicador, quer dizer, o potencial comunicacional do silêncio. Como não som. Repórteres, locutores, apresentadores têm que levar em consideração o silêncio. O silêncio é um elemento tão importante no rádio, que sem ele, o rádio também não existe. Imagina um rádio, olha só, escuta, música, ou então a fala de um locutor. Isso não é rádio. Ele precisa de pausas, de silêncio. Porque a gente, para conversar com uma pessoa, já que o texto do rádio é coloquial, eu preciso dar um tempo para pensar naquilo que aquela pessoa diz. Então, eu falo, você pensa. Falo, você pensa. E é assim que funciona também no rádio. Tem um autor muito bacana, que é Humberto Eco, morreu faz alguns anos, quer dizer, faz poucos anos, e ele dizia que ele chamava esse silêncio na comunicação, e principalmente no rádio, como não som. É o não som, tá? Era a estrutura ausente do som. É uma estrutura que tem dentro do contexto do rádio, é uma estrutura, de certa maneira, ausente, que ela não aparece, mas que ela está ali o tempo todo, necessária ali o tempo todo, porque sem ela a comunicação fica muito fraca. No entanto, falar de silêncio é como se contextualizar dentro de uma estrutura sintática, né, de verbo, de, enfim, predicado, de interpretação, que não pode ser entendido como uma falha. Quando eu falo em silêncio, não pode pressupor que esse silêncio seja falha, seja um ruído de comunicação. Ele tem que ser intencional. Se eu estou falando um texto, de repente acontece alguma coisa aqui no meu estúdio, e aí eu fico ligado naquele negócio e eu calo a boca de repente, e dá esse silêncio, e eu não completei aquela frase, e não completei o raciocínio. Esse silêncio, ele é um erro, ele é uma falha, ele é um ruído de comunicação, porque ele não estava previsto. Iraildo, mas é porque no meu estúdio muita gente faz barulho. Pois sai daí, muda de ambiente, vai para outro lugar. Silêncio tem que ser usado de uma forma intencional. E eu vou falar um negócio para vocês. Se vocês prestarem atenção em alguns grandes entrevistadores, gente, eles matam os entrevistados, não é com as perguntas, Bruna, é com o silêncio. Às vezes o silêncio, ele é tão questionador que deixa a fonte, o entrevistado, ou enfim, aquele texto do rádio,
sem fôlego, a gente sem fôlego. Exemplos, quando o Jamilson fala com aquela vozeirão, dependendo do contexto, pedindo para a gente curtir Aline Barros, aquela música, e ele faz um silêncio antes da Aline entrar, me empolga, me deixa preso ali na parada, entende? Então, silêncio tem que ser utilizado de maneira intencional e é importante. Assim como existe o som, é preciso que o rádio tenha o som, é preciso também que o rádio tenha o não som, como dizia Humberto Eco. É preciso que o silêncio seja utilizado lá também. E aí, de novo, é diferente o silêncio do conferencista, que se perde, por exemplo, em anotações, né? O cara está aqui dando uma palestra e ele se perde em anotações. E que daquele cara que se cala para chamar a atenção da plateia. Entende? Então não tem os palestrantes que fazem assim, e aí? E você fica esperando a plateia degustar aquela informação. Cara, depois que eu aprendi esse negócio do silêncio, eu fico usando o tempo todo para ver se o Japa... E aí, Japa? Entendeu? A gente bota até assim um olhar de lado para saber, né? Para dar esse charme também. A gente pode. Então, entendeu? Entenderam? Silêncio é importante. Às vezes, muito mais do que falar. Tá? Vamos lá. Estrutura da informação radiofônica. Tá? Estou finalizando essas partes mais coisadas aqui. Depois a gente vai ouvir, inclusive, algumas reportagens ali. E o tempo está correndo, né? E a Fran vai me pegar. Mas eu vou usar aqui mais pelo menos 10, 15 minutos. Se a gente não terminar essa aula, a gente termina na próxima falando de reportagem. Mas eu acho que isso aqui é muito importante para vocês. Em uma estrutura da informação radiofônica, o público de cada um é específico. Por isso, Zezinho, que depende daquela palavra lá. Do tamanho, do tal, não sei o quê, do jeito da música e tal. O público é específico. Numa estrutura de informação radiofônica, o público é específico para cada um, para cada programa, certo? Então, depende. Não dá para eu cravar aqui. O que a gente pode ver, analisa a rádio, analisa o programa que você quer, aí a gente analisa as músicas, vê isso direitinho e tem uma aula completíssima, aliás, várias aulas, como se criar uma identidade de uma rádio. Isso é muito bacana. E tá faltando para o meu amigo lá, na rádio lá do Brasil, não sei o que fala na gíria lá, não sei o que lá das quantas. Isso! Precisa mostrar as aulas para esse povo aí. Como é que se cria a identidade sonora de uma rádio? Como é que se cria a identidade, né, de uma emissora? Como é que se monta uma programação e tal direitinho? Isso ajuda muito, tá? Então, enquanto o rádio se dirige a todo o público, e quando eu falo público, eu vou abrir uma aspas bem grande aqui, que o rádio fala para uma única pessoa. Quando você está falando no rádio, você não está falando, você está falando para o público, mas você está comunicando ali para uma pessoa. É um diálogo, ou pelo menos uma tentativa de diálogo, tá? Então, de novo, enquanto o rádio se dirige a todo o público, até mesmo as pessoas iletradas, ou seja, as pessoas que não têm um grau de instrução bom, elas vão ouvir. E o jornal se dirige a públicos específicos, jornal impresso, televisão, né? Outros, a televisão um pouco mais aberta, mas o jornal impresso, principalmente, ele se dirige a públicos muito específicos. E esses públicos específicos são o público, geralmente, A e B, que é mais letrado, entende? O rádio, ele fala para o povo. Alguém falou isso. Ele fala para as comunidades. Ele fala para as favelas. Ele fala para as classes C, D e E. O rádio ainda fala para esse povo. Não é à toa que o rádio ainda tem poder de comunicação muito forte, porque tem vários problemas. Um deles é a estrutura educacional que a gente tem, tá? De, inclusive, não cobrar da rádio do meu colega esse tanto de gíria aí, que a gíria, ok. Mas se for um conteúdo chulo, entende? Conteúdos ruins, entende? Então tem vários outros problemas que não é aqui o foco da nossa aula. A gente tem uma estrutura que direciona o rádio para que ele fale para os iletrados.
Ou seja, o que tem menos instrução, o pessoal do povo, povão e tal, tudo mais. Dessa forma, dirigindo-se também a um público mais, eu diria, que não lê, o texto produzido para o rádio precisa ser mais simples, mais claro, objetivo, conciso, fácil de entender, se possível, muito inclusive, coloquial. Texto simples, claro, objetivo, conciso e fácil de entender e, claro, coloquial, como se fosse um diálogo. É isso que a gente faz no rádio. E daí, por que tu tá dizendo isso? Cara, porque quando você for fazer uma reportagem, tem que ser nessa linha. Uma reportagem para o rádio tem que ser nessa linha. Conciso, objetivo, claro, tal. Nada que se assemelhe, por exemplo, ao jornalismo de editorial, ao formalismo que o jornalismo de TV, que o jornal impresso tem. Aquela formalização, não é formalização, mas esse modo formal da TV fazer jornal, ela está se esvaindo. Percebe que o Jornal Nacional, por exemplo, quando o William Bonner fala, ele já está falando de maneira muito mais coloquial com a Renata? Isso é um processo de desconstrução de muito tempo, onde se exigia que a TV fosse muito mais formal, reta, e isso não traz conexão, traz um distanciamento, traz uma certa falta de transparência, uma certa situação onde parece que o repórter, o apresentador, é um robô. Isso você também consegue passar no rádio se você quiser. Quer fazer ruim? Seja quase que robô dentro do rádio. E aí você vai afastar as pessoas ao invés de atrair. O rádio também trabalha com a simultaneidade, que tem uma rapidez muito grande. Uma rapidez muito grande. É muito instantâneo, demandando inclusive que o repórter, ou o locutor, ou o operador de som tenha uma agilidade massa para poder segurar a peteca. Entende? Então, assim, eu já acompanhei trabalhos em rádios, e aí o meu papel lá era identificar os problemas da identidade sonora dentro especificamente de um programa. E quando tem um locutor, aí vamos lá, quando tem um locutor, apresentador, que está lá na locução e que ele mesmo opera, o dinamismo disso é muito maior. Porque eu estou aqui operando aqui. Vamos lá, gente, vamos tocar a música tal. Eu já apertei o botão. Vamos lá, assim, assim, assado e tal. Tudo. Apertei o botão aqui, eu estou falando. Entende? E essa minha análise, foi uma análise técnica jornalística, né? Técnica jornalística, enfim, para dizer o seguinte, havia uma discussão muito grande de que o locutor apresentador, ele não podia ser um cara que fosse operador. E assim, tem um aspecto legal aí do sindicato, não é um outro, é outro, nas funções, mas tem um outro aspecto de dinâmica do rádio. Então, no meu relatório final, no artigo que eu escrevi, eu dizia exatamente isso. Galera, tem esse aspecto legal? Ok, mas o que o rádio é? Para que o rádio serve? Se não tiver essa interação com as pessoas, se não tiver essa audiência, essa interatividade, não tem nem rádio, porque não tem as pessoas. Então, precisa se repensar essa coisa do operador, de que o locutor não pode ser operador. Tem muita gente que eu conheço, inclusive, que depois passou da Conrádio, assumiu isso. Não, eu mesmo vou operar meu negócio aqui. Mesmo vou operar. Não precisa não, mesmo vou operar. Tá? Tem pessoas muito interessantes na Cidade Verde, que é o Demir Júnior, saiu aqui da Conrádio, acho que a Márcia conhece. Tem quem mais lá? Tem um monte de pessoas lá na Rádio Cidade Verde aqui do Piauí que faz isso, que eles mesmos operam. E eu estimulo que vocês operem também, porque vocês têm um compromisso com a comunicação, Francivaldo. O compromisso de vocês não é somente com a rádio em si, mas é com a comunicação, é com a comunidade. É de comunicar isso direito. Então, operar ajuda muito nesse processo, tá bom? O rádio, ele, como eu disse, ele tem essa instantaneidade, essa espontaneidade, essa rapidez, e quando você faz essa operação, usando também os equipamentos, agiliza muito mais.
Vamos lá. Tem um cara que eu gosto muito, já falei deles aqui para vocês também, só para finalizar, gente, eu acho, essa parte. McLuhan é um filósofo, né, que estuda comunicação, então, comunicólogo e tal. E ele diz o seguinte: o rádio é um veículo quente. O rádio é um veículo quente. O rádio pega fogo. Não é, Cássio? O rádio pega fogo. Bota o safadão aí que vai pegar fogo. Entende? O rádio é quente. É um veículo quente. É um veículo participativo. Diferente de muitos outros veículos de comunicação, como a TV, como o jornal impresso, a revista, o rádio é quente e é participativo. O rádio precisa envolver. Ele precisa envolver as pessoas. Tá? Então, esse é um ponto importante. Iraí, por que eu preciso saber disso aí, que o rádio é quente e é participativo? Porque quando eu estiver construindo o meu texto da minha reportagem, eu preciso envolver as pessoas. Eu preciso criar mecanismos no meu texto, gatilhos, que, inclusive, chamam as pessoas para perto. Como a Márcia e me parece que o Cássio fizeram isso. Tá? E eu acho que a maioria fez. Como é que fez isso? Chama no Zap, né? Fica até o final que tem um sorteio. Acompanha até tal hora. Isso são gatilhos que você vai construindo, chamando as pessoas para poder interagir e participar. Tá? É isso que faz com que a gente tenha audiência e tenha mais ouvinte. É essa conexão. O jornal, porém, o jornal impresso, a revista, são veículos de comunicação frios, cada vez mais frios, tá? Depende de uma leitura, depende de alguém ler esse negócio. Então, é uma coisa passiva. Se eu não for lá pegar um jornal e ler, eu não leio, tá? Porque o jornal não vem até mim. Tem que ser escrito, claro, o jornal tem que ser escrito. O rádio também se caracteriza, a exemplo da televisão, pela brevidade, né? pela a variedade do noticiário. Então, o rádio e a TV tem algo muito similar, que é a questão do tempo. O que a gente vende no rádio e na TV é tempo. É isso que se vende lá. Então, precisa ser breve, precisa ser objetivo, precisa ter essa variedade de informações, né? E de conceitos que devem, ou pelo menos deveriam, escapar do formato do impresso, que é o frio, onde se exige cada vez mais um aprofundamento. No impresso se exige esse aprofundamento do jornal, contextualização, interpretação, explicação dos fatos, de preferência apontando, inclusive, para os seus possíveis desdobramentos, né? O chamado Jornal da Manhã. Então, o Milton Jung faz um revistão radiofônico que, às vezes, traz esse aprofundamento dos fatos, mas, na sua maioria, o rádio ele tem que ser mais rápido, mais dinâmico, por conta de ser um veículo que a gente vende espaço, tá? E aí, para a gente já indo mesmo para o final dessa conversa aqui inicial, gente, que eu espero que vocês absorvam muito isso, muito mais importante do que a gente aprender a técnica da reportagem e a gente entender isso aqui. Porque é como assim, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês que é absurda. Eu comprei um carro um tempo, era um Corsa Classic. Alguém já teve um Corsa Classic? Eu. Sim, Corsa Classic. Corsa Classic, bom danado, ar-condicionado de ar, adorava meu carrinho e tal. Comprei novo, trabalhei muito, comprei um carro novo, né? E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ninguém nunca me disse como era que apagava a luz, como era que acendia a luz do carro de dentro. Ninguém nunca me disse isso. Eu não aprendi isso. Eu nunca também tive a curiosidade de olhar... Aconteceu comigo. Então, deixa eu dizer para vocês, eu passei já pelo menos uns 3 anos, mais que 2 para 3 anos com esse carro, e eu só apagava a luz quando eu abria ou fechava a porta. E, assim, eu trabalhava nessa época no governo do estado, e aí o motorista que dirigia, né, fazia as viagens comigo, ele fez lá, não disse nada. Olha só onde é que acende a luz, a bendita da luz. E eu, para acender a luz de dentro do carro, eu tinha que abrir a porta, porque quando a gente abre, não acende a luz, não há geladeira. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo, gente? É simples. A gente precisa
além, obviamente, da técnica, né, desse conhecimento operacional, que é mais ou menos esse exemplo que eu dei para vocês de entender que eu preciso também operar, entender ali como é que funciona a coisa, eu preciso compreender que pode ter outros elementos que me escapem. E esses elementos, às vezes, eles não vão estar aqui nesse curso. Às vezes, eles vão estar muito na observação de vocês, certo? Ele vai estar muito lá na observação de vocês. Então, o rádio é exemplo dessa TV que eu disse, né? Ele é breve, ele é sucinto, e quanto mais é sucinto, mais é curto o espaço de tempo, mais é importante que você tenha atenção nessas questões técnicas. Porque essas questões técnicas podem te levar para um outro nível alto ou um nível mais baixo. Então, quando a gente fala do rádio versus a televisão, olha só, no trajeto, dá um exemplo aqui bem mais concreto. No trajeto, quando a gente fala do rádio versus televisão, no trajeto para a cobertura de um acidente, ou de um incidente, ou de um incêndio, a equipe de TV, ela não pode fazer quase nada. Ela fica dentro do carro e ela não pode fazer quase nada. Hoje a tecnologia tem até dado um celular e a gente entra ao vivo ali de vez em quando e tal, tudo mais. Mas a TV mais antiga mesmo, mais tradicional, o cara entra no carro, a equipe de TV indo lá para o incêndio, para o incidente ou para o acidente, e a equipe de TV não faz nada. Mas o repórter de rádio, ele já pode inclusive entrar ao vivo, descrevendo como é que está o trânsito. Pois é, fulano, estamos aqui ao vivo, estamos indo para o local do acidente, e esse local do acidente está com um trânsito muito violento aqui. Inclusive tem uma vaca que está no meio aqui, fazendo um cocô no meio da pista, entendeu? O rádio é isso. O rádio é você trazer as pessoas para aquele lugar que você está, tá? E na TV a gente pouco consegue isso. Porque fazer a TV ao vivo hoje é barato. Você pega um telefone, com internet boa, você até consegue. Mas há alguns anos atrás, e eu acho que inclusive isso vai melhorar para a TV, é difícil você trazer, tá? Então, o repórter de rádio, ele pode entrar ao vivo, falando inclusive do trânsito, da mobilidade de ação, por conta dessa mobilidade de recursos tecnológicos que a gente tem hoje, que é simples, é o celular. Uma vez no local, o radialista, ele chega lá falando. Ele já chega... Pois é, gente, aqui, e narra o local, descreve o local, né? E aqui, nós estamos aqui, veja que não sei o que. Ele vai narrando, vai descrevendo o local, né? Mas ele observa... aliás, essa é uma observação muito importante, que o bom repórter não fica só no factual. O bom repórter, e eu tenho dito isso para vocês, a gente tem pelo menos 70% do que sai no rádio e na TV, que é factual. Eles não ficam só no factual. Não é só descrever o que está ali. É tentar trazer aquele sentimento do que as pessoas estão sentindo envolvidas naquele acidente, para que a gente fale concreto para as pessoas. Entende? Esse é o grande desafio do rádio. Amanhã, eu queria muito que vocês participassem, que eu vou falar dos limites do jornalismo de fofoca. 10 horas da manhã eu vou fazer uma live e vou falar de um caso que aconteceu recentemente com o Léo Dias, que é um jornalista de fofoca, tá? Um jornalista lá, enfim, paparazzi e tudo mais e tal. E ele noticiou uma atriz da Globo, né, que tinha as informações e tal, papapá. Vou contar o caso tudo direitinho e vou fazer algumas avaliações com relação aos limites. Então, o que aconteceu? Léo Dias, pegando esse gancho aqui, Léo Dias noticiou que uma moça da Globo tinha cometido um aborto e tinha doado o filho. Doado não, perdão. Enfim. Dá para adoção. Para adoção, exatamente. E não foi legal, não foi maldoso, porque a menina fez todo o trâmite legal e tudo mais, tá? Então, assim, esse caso, Márcia,
que é em nível nacional, você pode trazer para a sua rádio, tá? É um caso nacional que você pode trazer para a sua rádio. Agora, o que você poderia, para incrementar isso em nível local, na sua emissora de rádio, é trazer personagens, fontes, que falem desse caso numa perspectiva onde todo mundo está sujeito. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Já vou responder a outra pergunta. Primeiro ponto, trazer notícia nacional apenas para dizer que a notícia é porque o Léo Dias não sei o que lá das coisas. Não é legal. Aproveita que tu traz o caso e contextualiza, e traz outras pessoas para conversar sobre isso. Ou verifica na internet opiniões de outras pessoas e traz versões. Isso é interessante. Segundo ponto, o que eu faço com o texto que vem direto da internet? Para eu não ir para o inferno, nem eu nem você. O que eu faço? Lembra que eu falei aqui, e aí por isso que é importante vocês prestarem atenção, que o texto de rádio ele é concreto? Então você pega aqui, esse aqui é o meu rascunho de hoje, sei lá, não sei, não tem nenhum texto aqui. Pronto, aqui é o cerimonial, o rascunho do cerimonial da formatura de vocês. Mestre de cerimônia, vamos dar continuidade à solenidade de colação de grau da turma, não sei o quê. Como é o nome dessa turma? Não sei se vai ter, estou brincando aqui. Mas olha só, Márcio, importante aqui, ó. Você tem um texto da internet que você pegou, certo? Aqui o texto da internet, está aqui na frente do teu computador. O que você faz? Você faz o que eu chamo de radiografia textual. Você primeiro corta as palavras que são abstratas e corta de cima para baixo. Aliás, de baixo para cima, perdão. O que é mais importante, né, tá em cima do texto. Por quê? Porque a gente estudou aqui na Conrad, a gente sabe que a pirâmide invertida no jornalismo ela funciona na internet também. Então tá lá mais importante. Então eu vou cortando de baixo para cima o que é mais importante. E vou descobrindo qual é a ideia por trás daquele texto, por trás daquela informação. E ao invés de eu ler o texto, eu entendo a notícia. E aí, ou eu construo um outro texto, ou eu, com minha inteligência e capacidade, no caso é a sua, você conta essa história de uma forma coloquial, clareza e tal, tudo mais. Certo? Se não se sentir segura, o que a gente faz? A gente diz o seguinte, e olha, abre aspas, fulano de tal diz que realmente o caso é seríssimo, entendeu? Então a gente vai trabalhando isso e vai dialogando. Fazer o rádio hoje, gente, é tão bacana. Agora imagina, meu amigo Messias, que tem 50 anos de rádio, atrás, como era que ele pesquisava, como era que ele sabia dos casos das políticas, das roubalheiras das políticas, porque não tinha internet. Hoje é muito fácil. E aí, a dica é, Márcia, vai pegando de um site um pedaço e lê aquela notícia. Você pode, não é ler textualmente, tá? Tira, enxuga o texto, bota o texto, transforma o texto de ser um texto para ser lido para ser falado. É diferente, tá bom? E depois disso, você vai pegando outras fontes de informação e vai contextualizando isso, tá? Então, o que você trouxe foram duas questões. A primeira, eu posso trazer textos nacionais? Pode, desde que você contextualize para o seu local. Eu posso pegar conteúdos regionais da minha cidade que possam ter reflexo em nível nacional? Posso. Eu posso falar de um estudo que aconteceu na cidade, na minha cidade, e eu posso trazer especialistas que discutam isso, que interessa a todo mundo, inclusive quem está em São Paulo. Entende? Essa é a primeira questão que você trouxe, que eu acho que é muito importante. Segundo, é a história do texto. O texto, para ser falado na internet, é um texto morto. Eu tive uma briga muito grande durante muito tempo para a gente encerrar, mas por que o texto da publicidade, que era escrito para ser para a TV, tinha que ser o mesmo texto da publicidade para ser para o rádio? São coisas diferentes. E o que as agências de publicidade faziam? Não sei se ainda fazem, mas eu acho que sim. Eles faziam um único texto, pegavam esse texto, colocavam no VT da TV e pegavam esse mesmo texto e colocavam no spot para o rádio. Vai dar ruim. A linguagem é outra. É como se o rádio fosse... Não tem o rádio. É a mesma coisa que se faz, por isso que eu digo que o pessoal vai para o inferno, quando você pega o texto da internet e vai ler no rádio. Você não está dando a importância ao rádio. Faz sentido? Será que eu fui claro? Faz sentido? Então, esses são os exercícios. E aí, eu quero melhorar meu texto. Pega hoje 10 textos, 20 textos, 40 textos,
vai lá e reescreve, e fala, e testa, manda o áudio usar pro Obsai. Vê se meu texto ficou legal. Tá, entendeu? É isso. E a gente vai trocando essas paradas, tá bom? Olha, esse ano o rádio vai fazer 100 anos. Tem uma uma reportagem especial da EBC, que eu participei recentemente. Quando ela estiver disponível, eu acho que vai rodar em setembro só, que é em setembro que faz o rádio, faz 100 anos, é um ano muito especial para o rádio, tá? E eu falei de várias coisas, algumas delas, inclusive, eu pontuei aqui. Mas tem uma relação muito interessante do rádio com o desenvolvimento do Brasil. Eu comentei isso um pouco nessa reportagem. Depois, quando estiver pronto, eu disponibilizo para vocês. Gente, seguinte, eu vou fechar essa aula aqui só para deixar mais claro essa coisa do rádio. Nós não entramos em reportagem. Eu não tenho problema, eu estou com vocês, eu estou para vocês. Próxima aula a gente toca o barco e fala de reportagem. Mas para mim eu acho que é essencial para a gente aprender onde é que liga, antes de entrar no carro ou de comprar o carro, saber onde é que liga a luz. Para a gente não ficar abrindo a porta quando alguém pede para a gente ligar a luz. E toda vez eu fazia isso no meu carro, tá? Então é isso, eu estou ensinando para vocês primeiro como é que funciona a luz do carro. Tá? E aí o seguinte, para a gente encerrar, o rádio, presta atenção nisso, o rádio, ele não repercute. O rádio, ele tem a obrigação de sair na frente. É o rádio que tem que pautar a mídia, por tudo isso que eu falei, pela velocidade. Esse rádio que não tem, é um rádio que só toca a música, não faz isso, não só toca música, não. Pauta o negócio, pesquisa um pouquinho na internet e tal. E pauta os outros meios. Vou lhe dizer uma coisa muito interessante. Zósimo Tavares, que é um jornalista conhecidíssimo aqui em Teresina, no Piauí, ele era editor do Jornal Diário do Povo, que é um jornal impresso aqui da cidade, acho que ainda existe, do Grupo R. Damasco. E ele, na época eu estava fazendo... participava da Rádio Pioneira ali, né, muito mais nos bastidores para ajustar o jornalismo, e o Zósimo disse o seguinte: olha, eu quero vir para cá todo dia de manhã num programa que é do Joel Silva, que é uma revista, onde as pessoas ligam para cá, onde ligavam para a rádio e diziam as coisas, ó, tem um buraco aqui na minha rua e tal, tudo mais. O Zósimo usava a Rádio Pioneira como a rádio escuta, certo? E ele ouvia a população. E parte dessas demandas da população iam para o jornal impresso. Entende? Então, ao invés, Márcia, muitas vezes da gente ficar na internet olhando o que está lá em nível nacional, às vezes a vizinha do lado sabe fazer uma coisa tão legal, sabe fazer um bolo de não sei o quê. E você pode trazer isso de uma forma diferenciada, falando de empreendedorismo. Entende? Então, de novo, o rádio não repercute. O rádio não é o meio de comunicação para repercutir. Tá? Repercutir, o que é, Iraí? Repercutir é falar do assunto mais de uma vez. É aquele assunto que saiu, aí você fica repercutindo. O rádio não é para isso. O rádio, ele sai na frente, gente. Ele sai na frente. Quando a TV chega no local do acidente, o Bissai ainda sai lá do carro, ainda vai montar o tripé, vai ligar a câmera, vai resolver o foco, alguém vai chamar o cara para entrevistar. E o que o cara do rádio faz? Ele já sai lá daqui, Zinhos, como é que tá aí mesmo esse acidente foi assim? E já vai falando. Então, o rádio, ele não pode mais se dar o luxo de ser de ter aquele pensamento arcaico de querer repercutir. Não é isso. Agora, para fazer esse tipo de rádio mais progressista, que é o normal do rádio, o rádio tem que ser progressista, envolve planejamento, envolve uma pauta eficiente, envolve ter capacidade de antecipar os acontecimentos. Você precisa antecipar os acontecimentos. Se acontecer um acidente na BR, o Corpo de Bombeiro vai estar lá, então estou antecipado. Então quero falar do Corpo de Bombeiro, não sei o quê. Exige criatividade. Por isso que criatividade no jornalismo hoje é muito importante. Exige estar no momento certo para lançar determinadas discussões, determinados temas. Segundo que eu acho que é muito importante, é que a pauta deve colocar o rádio a serviço da comunidade. O rádio tem que estar a serviço da comunidade.
muitas vezes a mudança no trânsito de uma rua lá de Piripiri, ou de Pedro II, ou de Piracuruca, a mudança no trânsito de uma rua é muito mais importante para aquela comunidade do que o Big Brother. Entende? Então, assim, essa regionalização do rádio, ela é importante para a gente finalizar. Quando você aprende que o rádio está a serviço da comunidade e você adota isso como princípio, tanto faz você fazer em rádio em São Paulo, capital, como fazer rádio em Piripiri ou Piracuruca. Entendeu? É essa a base. E aí é onde você se diferencia. Porque o rádio hoje está tentando imitar os outros veículos de comunicação. Está tentando imitar a TV. Bota uma câmera aqui e eu fico aqui falando. Não é essa a parada. Talvez você dá ali mais um recurso e tudo mais e tal. Mas o rádio é outra coisa. O rádio é para chegar primeiro, certo? Então eu quero finalizar, gente. Já são... Passei, extrapolei. A Fran deve estar me odiando já aí. Eita, Fran, foi mal. Só finalizar dizendo o seguinte: a pauta do rádio deve tratar do dia a dia das pessoas, deve verificar o interesse do povo, das pessoas, e não apenas o que é considerado bonito pelos colegas, pelo pessoal da redação, sabe? Não apenas esse impacto. Não, notícia no rádio, ele tem que trazer, obviamente, o impacto, mas tem que ser impacto que traga reflexões e que traga o povo para dentro do rádio. Porque senão você fica tentando imitar a TV e o jornal impresso, que essa coisa do impacto não vai rodar. Entende? Gente, estou tentando falar aqui de uma forma muito carinhosa com vocês, mas se vocês colocarem isso no coração, além da mente, que às vezes a gente coloca na mente e esquece. Coloca no peito, no coração. Porque fazer reportagem vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Fazer reportagem, fazer locução, fazer qualquer coisa dentro do rádio, quando você vai pensando nas pessoas, na comunidade, isso fica muito melhor, tá? Sei que a gente se prolongou muito. Então, só daqui dessa conversa de hoje, 2 coisas que eu queria que vocês levassem muito a sério. O rádio é feito para o povo. O rádio, quando ele está com o povo, você nunca perde a importância dele. O rádio é para ser feito para a comunidade, tá? Então pensa nisso, isso é muito importante. E a segunda coisa é de que vocês não esqueçam que o rádio não é televisão, que o rádio não é jornal impresso, que o rádio não é um portal de notícia. Portanto, ler uma notícia da internet, eu não estou sendo rádio, eu estou sendo outra coisa. E essa outra coisa não é coisa nenhuma, porque eu nem sou internet, nem sou rádio, tá? Então, tomar cuidado com essas comparações e a última coisa que eu queria pedir é a hashtag de hoje, eu amo rádio, hashtag amo rádio, hashtag amo rádio. Beijo no coração de vocês, Bissaia, beijo pra vocês, beijo no coração. E tchau. Tá? Quarta-feira a gente se vê. Gente, então A vamos lá. comissão do Vamos Mil começar. são toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto. Empresas Sem multinacionais da Zona Franca. Você ouviu Aulas Podcast. Realização Escola com Rádio.